mais expectativa de ouvir a Deus nesta manhã. Aleluia. Você deve acreditar que Deus vai falar consigo. Amém? Amém? Acreditas que Deus vai falar consigo nesta manhã? Podemos ser um povo de Israel que quer ter uma relação terceirizada, não é? Por ter medo de Moisés, não quer ouvir a Deus. Tem que dizer: Deus, eu não quero ouvir o homem, eu quero ouvir assim nesta manhã. Amém? Então crie essa expectativa no seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Francisco Nicolau Pano Ferreira, 26 anos de idade, natural da província de Cabinda, finalista do curso de Engenharia Civil, com formação em Discipulado EBAD e em Viana Jocum. Sua jornada de fé teve início em dezembro de 2015 e no ano seguinte, em 2016, começou a pregar a palavra de Deus. Foi consagrado como pregador pelo pastor Elias Bragas em 2020. Na igreja atual, desempenha diversas funções com dedicação e compromisso. É o primeiro vice-líder do Coral Voz Eleita, líder da comunicação e imagem e vice-líder da construção e infraestrutura. Profissionalmente, atua como desenhador e projetista, além de ser um talentoso fotógrafo e pintor. Recebam com vossos aplausos o nosso pregador. Sagrada, no livro de Jeremias, nosso livro, Jeremias capítulo 18, versículo 1, e estará no versículo 6. Jeremias capítulo 18, só o versículo 1 até ao versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então vem a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Assim sois vós nas minhas mãos, ou na minha mão, ou casa de Israel. Vamos ler também bem rápido João capítulo 20, seu versículo 27. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas credes. Amém? Vamos parar até aí. Fecha os teus olhos no lugar. Nosso líder, a juventude, que orar em prol desta palavra. Os seus olhos, vamos orar a Deus. Pai, muito obrigado por nos conceder o privilégio de podermos te ouvir nesta tarde. Pai, nós oramos que o Senhor nos visite, Deus. Não queremos ouvir o que nós desejamos. Antes queremos ouvir, Deus, que a sua soberania, a sua vontade se manifeste neste lugar. Espírito Santo, tenha liberdade de agir e operar, Pai, enquanto o seu ser ministra, almas sejam curadas, Deus, feridas na alma sejam sanadas nesta manhã, Rei da Glória. Homens e mulheres perturbados, conturbados, Deus, alcance a paz do Espírito. Nós oramos para que o Senhor nos visite mais uma vez, tal conforme o Senhor foi conosco no primeiro culto, sem igualmente conosco neste culto, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Toma o teu assento. Amém. Externar
nossos agradecimentos. Em primeiro lugar, a Deus Pai, que nos concedeu vida e fôlego de vida. Nós expressamos nosso agradecimento também ao nosso Pai, agora ausente, deste lugar, nosso pastor e as garas. Nós também queremos externar o nosso agradecimento ao líder da juventude e queria externar também de forma especial aos cooperadores que, graças a eles, essa atividade foi possível. Eu me refiro ao líder Salomão, homem de Deus, o irmão que sugeriu o tema, nos confiou a responsabilidade de encerrar essa atividade. E quero louvar a Deus também pela vida do nosso irmão Nelson, que está aqui, que incansavelmente se dedicou todos os dias que passava aqui. Foi graças ao esforço dele e sua dedicação, entre outras coisas. Quero externar meus agradecimentos ao líder Gabriel, homem de Deus, pregador da palavra do Senhor. Não tivemos a oportunidade de ouvir nesse programa, mas nós queremos que Deus fará graça nos próximos programas. Desde já aproveitar essa oportunidade para convidar você a participar no culto da manhã, onde o nosso irmão será o pregador da palavra do Senhor. Amém? Amém? Amém. Olha, muita gente se incomoda quando se faz isso na igreja, mas isso é bíblico. A Bíblia fala da honra a quem merece. E o bom é que a Bíblia fala que nós temos que dar honra às pessoas, àqueles que merecem honra. E nós, sempre que o fazemos, certamente que um dia também receberemos honra dessas pessoas ou de outras pessoas. Mas em nenhuma parte da Bíblia Sagrada você encontra a Bíblia a recomendar que nós temos que dar, temos que expressar, temos que expressar homenagem ou expressar adoração a um homem. A Bíblia nunca, em nenhuma passagem, disse isso. Mas a Bíblia recomenda dar aos homens honra, mas a Bíblia nunca recomendou dar aos homens glória. A Bíblia não fala que nós temos que dar glória pela vida ou temos que dar glória ao pastor. A Bíblia não fala que nós temos que dar glória ao dirigente, ao ministro. A Bíblia não fala, independentemente da excelência que um homem possa expressar na terra, nunca será digno de merecer honra, nunca será digno de merecer glória, nunca será digno de merecer adoração, nunca será digno de merecer exaltação, nunca será digno de merecer prostração. Só tem um nome, uma pessoa que foi digno, que é digno e continuará para sempre, pelo século dos séculos, de geração em geração, de eternidade em eternidade. Essa pessoa se chama Jesus Cristo de Nazaré. A Ele, somente a Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação, todo o domínio, pelo século dos séculos. Você está perdendo a oportunidade de adorar, meu irmão, a Jesus Cristo, a Jesus de Nazaré, a Jesus, aquele que morreu e ressuscitou. A Ele seja dada a honra, a Ele seja dada a glória, a Ele seja dado o domínio, a Ele seja dada a honra, a magnificência. Jesus é digno de receber toda a honra que você pode expressar hoje. Jesus é digno de receber toda a honra que você pode expressar amanhã. Jesus é digno de receber todo o louvor que você pode dar. Jesus é digno de receber todo o domínio, toda a exaltação pelo século dos. Glorifica Jesus, Jesus merece honra. Ele merece glória. Essa cena quero também glorificar a Deus pela presença da minha mamãe. Coloca-se em pé, seja louvado pela glória. Se coloca em pé, Maria, como a bênção até buscar. Apesar daqueles motivos, um motivo que próximo, não aqui seria um motivo triste, nós ainda assim estamos a ler, porque ela está presente também. Nós irmãos que queremos receber alguma coisa que também vive de nós. Então, somente a Deus, somente a Jesus seja dada toda a honra e toda a glória. Amém? Bom, a Bíblia começa a dizer que no princípio, irmão Gabriel, Deus teve a ideia de criar o homem. Desde o princípio, Deus planejou, arquitetou em sua mente criar o homem. Só que Deus não havia ainda decidido o material pela qual Ele criaria o homem. Deus não havia decidido com que material Ele criaria o homem. Deus criou o mundo, criou todas as coisas, criou os anjos,
e criou o jardim, colocou um lugar preparado para que o homem chegasse, governasse e reinasse sobre aquele lugar. Só que Deus desejou criar o homem, só que não sabia com que material é que ele criaria. Deus olhou para a terra e viu um certo elemento desprezado na terra ou no jardim. Lá tinha ouro, lá tinha prata, lá tinha jaspes, tinha as pedras preciosas. E Deus, olhando para essas pedras, líder Nelson, Deus não escolheu fazer nem o homem com esse material. Deus, olhando para aquilo que era mais simples, o mais desprezado, aquilo que não tinha nada. Deus não olhou para o ouro, porque o resistência própria, tanto é que para derreter ouro é preciso de elevar a altas temperaturas. Deus não escolheu diamante para fazer ou para moldar o homem que ele havia arquitetado, porque diamante é a pedra mais rígida, ela apresenta uma certa resistência. Deus não escolheu outras pedras preciosas, porque além de resistência possuem um brilho próprio. Deus olhou para a terra e viu na terra o pó da terra. Deus não escolheu terra, Deus escolheu o pó da terra. Terra apresenta uma certa resistência, é por isso que todas as edificações estão feitas sobre o solo. Essa edificação, por exemplo, aqui embaixo não tem pedra, mas só o solo apresenta resistência suficiente para suportar essa estrutura. Deus não escolheu o solo, Deus olhou para a terra e viu o pó da terra, o mais simples, aquilo que não tinha nada, aquilo que não tinha nada a oferecer, aquilo que não tinha nada, mas não servia para mais nada. Na terra, é um dos tempos dos animais, irmão Nelson, chegava na terra, não chegava nada de bom, porque os seres viventes andavam sobre a terra. O pó da terra, nesse caso, era pisado pelos animais. O pó da terra não tinha valor algum. O pó da terra não tinha nada para oferecer. O pó da terra não tinha nada para entregar, mas Deus, olhando para esse pó da terra, decidiu desse pó fazer um vaso, fazer aquela pessoa que carregaria, irmão Leonel, a honra dele, fazer aquela pessoa, irmão Leonel, que representaria aquilo que Deus é. Talvez assim também na tua vida, as pessoas olharem para ti, não veem nada de bom. As pessoas, quando olham para ti, só veem coisas ruins, mas Deus, ao olhar para ti, Ele decidiu, é mesmo você, com as tuas falhas, com os teus defeitos, com os teus erros, com as tuas debilidades, é mesmo você que Ele escolheu para carregar a honra dele, a glória dele, o louvor dele, a presença dele. Então, Deus escolheu o pó da terra. Desse pó, Deus foi moldando, moldou o Abraão, moldou o Adão. E do Adão tirou a sua estela, fez uma mulher. E esses dois, esses vasos que Deus criou, se multiplicaram e se espalharam sobre a terra. Só que esses vasos, à medida que se espalhavam, à medida que se multiplicavam, falhavam contra Deus, ficavam cada vez mais distantes de Deus, iam se afastando de Deus. Deus mandou homens, e ainda assim o povo não quis seguir esses homens que Deus mandou. Deus levantou vários homens, e ainda assim o povo não quis seguir. As pessoas que Deus criou não quiseram seguir esses homens que Deus colocou. E daí, nesse tempo, à medida que as coisas foram dadas, as pessoas foram se desviando, Deus levanta um certo homem. Deus chega numa certa terra chamada Anadote. Anadote é uma terra de sacerdotes, ou seja, é uma terra que só tinha pessoas escolhidas para exercer função na casa do Senhor. Deus chega em Anadote e olha para um certo homem chamado Elquias, e desse certo homem chamado Elquias, Deus escolhe ele, o seu filho, a sua descendência, para ser um profeta diante de Deus. E esse homem é o homem que nós lemos aqui, Jeremias capítulo 18, capítulo 1, versículo 1, a Bíblia começa a falar: e veio a mim a palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer que a palavra do Senhor chegou até Jeremias. Versículo 1 começa a descrever a linhagem de Jeremias, começa a descrever de onde Jeremias vinha, Leonel. Capítulo 1, versículo 1 começa a descrever todo o histórico de Jeremias, começa a descrever toda a linhagem de Jeremias. Jeremias não era qualquer pessoa. Jeremias já estava numa família que era a família de sacerdote. Quem são sacerdotes? São aqueles responsáveis para levar as culpas dos homens, as causas dos homens diante de Deus. Os sacerdotes, irmão Leonel, já tinham direito de receber a alimentação da parte do povo. Os sacerdotes meio que já tinham vida ganha, já não podiam mais se esforçar se não servir a obra do Senhor. Deus aparece nesse homem, Deus aparece para Jeremias e disse: ainda antes que te formasses, eu te conheci. My God. Deus aparece para Jeremias e disse: ainda antes que te formasses, eu te conheci. No versículo 5, mas no versículo 1 de Jeremias, no capítulo 1, a Bíblia está trazendo toda a linhagem, todo o histórico de Jeremias. Mas no versículo 5, Deus está falando, não levou em conta a linhagem de Jeremias. Deus está falando: antes que te formasses, eu já te conheci. My God.
Deus já conhecia Jeremias antes de se formar naquela terra, naquela linhagem dos sacerdotes. Deus já conhecia Jeremias antes de Jeremias nascer. Segundo a linhagem de Jeremias, ele seria apenas sacerdote. Mas segundo o propósito de Deus, Jeremias seria profeta. Então Deus está colocando Jeremias numa posição entre escolher andar segundo a sua linhagem ou andar segundo o seu propósito. Deus disse a Jeremias: antes que te formasses eu te conheci, e antes que saísses da madre da tua mãe eu te separei, eu te santifiquei, e as nações não te dei mais por sacerdotes, mas ser sacerdote era boa coisa. Então por que Deus não está a confirmar o chamado de Jeremias, a linhagem de Jeremias como sacerdote? Por que Deus está a confirmar a linhagem de Jeremias como profeta? Deus, olhando para Jeremias, disse: agora você, Jeremias, não vais mais andar segundo a tua linhagem. Você agora vai andar segundo o meu plano para a tua vida. Você não vai mais andar segundo a tua linhagem. Você vai andar segundo os meus propósitos para a tua vida. Não deixa falar para alguém. Talvez na tua linhagem. Jeremias era de uma linhagem de homens de Deus. Talvez na tua linhagem é de homens que fumam. Talvez teu pai era alguém que fumava, bebia. Talvez os teus avós. Talvez as pessoas da tua família. Talvez os que te rodeiam. A sua linhagem toda não seja uma linhagem boa. Mas Deus apareceu para dizer: antes mesmo que nascesses nessa família, antes mesmo que viesses dessa madre, antes mesmo que nascesses nessa terra, antes mesmo que viesses desse país, eu te conheci e as nações te dei por profeta. E agora você tem duas escolhas: ou anda segundo a tua linhagem, ou anda segundo o propósito de Deus. Mas deixa falar o que Jeremias fez. Jeremias não aceitou mais andar segundo a sua linhagem. Jeremias agora queria andar segundo o teu propósito. Por quê? Porque linhagem fala de passado, mas propósito fala de futuro. Não deixa falar para mim. Talvez as pessoas olham para ti, só tem em mente a sua linhagem. Talvez as pessoas olham para ti, só tem em mente o teu passado. Mas eu vim te dizer, nesta manhã, Deus não olha mais pelo teu passado. Deus coloca na tua mão a escolha: ou viva segundo o teu passado, ou viva segundo o teu propósito. Não sei se nesta manhã alguém é como Jeremias, que não vai viver mais segundo a sua linhagem, que não vai viver mais segundo a sua família, que não vai viver mais segundo o seu passado, mas vai viver segundo o seu propósito. Talvez você, o teu passado, seja um passado ruim, seja um passado de prostituição, seja um passado de vergonha, seja um passado de humilhação, seja um passado de angústia. Eu vim te dizer, nesta manhã, Deus me mandou te dizer: a escolha é tua. Ou viva segundo o teu passado, ou viva segundo o teu. Um certo dia, um homem chamado Jacó se encontrou com um anjo. A linhagem de Jacó, o histórico de Jacó, dizia que Jacó era aquele que agarra. Jacó mentiu no seu pai que ele era Esaú e roubou a bênção. Só que um certo dia, Jacó também, como Jeremias, se encontrou com um anjo. Jacó segura nas mãos, segura no anjo e luta com o anjo toda noite. E o anjo lhe perguntou: o que é que queres? Ele disse: muda a minha história. E o anjo tocou, que você me abençoou. O anjo tocou na sua coxa. E Jacó, saindo daquele lugar, não andava mais conforme ele andou. Jacó agora estava andando coxando. Talvez as pessoas, ao olhar para Jacó, vão chatar e dizer: você acabou, agora você coxa, você já não tem nada, você falhou. Mas Jacó olhar para as pessoas, está dizendo: eu até posso coxar, mas já não ando mais segundo o meu passado, mas já não ando mais segundo a minha linhagem, mas já não ando mais segundo o meu histórico. Eu agora ando segundo o propósito, segundo a visão, segundo a missão, segundo os planos que Deus tem para a minha vida. Então Deus coloca Jeremias nessa posição. Jeremias tem que escolher: ou andar segundo a linhagem, ou andar segundo o propósito. Jeremias disse: Deus, eu sou criança, eu não sei falar. Nessa altura, Jeremias tem aperto.
tinha entre 12 a 20 anos. Jeremias, diante dos homens que existiam naquela terra, Jeremias não podia falar. Jeremias não tinha nada para entregar. Mas, diante dos planos ou propósitos de Deus, Jeremias seria profeta para aquela nação. A Bíblia vai dizer que Jeremias aceita. Jeremias estava nesse intervalo de idade. Jeremias aceita esse chamado. Só que a Bíblia vai dizer aqui no versículo 18, aqui no capítulo 18, que Jeremias aqui já não é mais aquela criança, já não é mais aquele adolescente ou aquele jovem. Jeremias aqui já tem entre 35 a 40 anos de idade. Jeremias já era um homem, já tinha um histórico, já tinha uma linhagem com Deus. Jeremias já tinha um histórico com Deus, já convivia, já sabia como é que Deus falava, já sabia como é que Deus se comunicava. Jeremias já tinha experiência com Deus. Só que nesse certo dia, a Bíblia vai dizer no capítulo 18, versículo 1, que veio a Jeremias a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro. Jeremias ouviu da parte de Deus a recomendação de se levantar e descer também até a casa do oleiro. A Bíblia vai dizer que Jeremias se levantou e desceu também na casa do oleiro. Eu fiquei a me perguntar, mas por que, líder, que Deus já não falou com Jeremias lá naquela casa em que Jeremias estava? Por que Deus já não se comunicou com Jeremias lá na casa de Jeremias? Por que Deus mandou Jeremias descer até na casa do oleiro? Por que Deus mandou Jeremias descer para mais baixo? Então nós estamos a entender que tem certos lugares que Deus preparou para ensinar certas lições. Deus não comunicou, não falou com Jeremias aquilo que faria com o povo na casa de Jeremias. Deus mandou Jeremias descer. Não deixa falar para alguém. Talvez não tenhas ouvido, não tenhas escutado, não tenhas feito aquilo que Deus mandou, porque a posição em que te encontras é uma posição de quem está em cima. Mas Deus nessa manhã manda dizer: desce só um pouco, deixa pregar para pregadores. Talvez você, ao olhar para ti mesmo, olhar para os outros, dizes: já não tenho mensagem para trazer no meio do povo. Deixa-te falar conforme Deus disse a Jeremias: desça um pouco. Então por que Deus não falou com Jeremias lá em cima? Por que Deus teve que mandar Jeremias descer lá embaixo? Então nós estamos a entender que tem lições de vida que você aprende não quando estás em cima, mas quando estás embaixo. Deixa eu falar para alguém: tem lições que você vai aprender não quando a dispensa estiver cheia. Tem lições que você vai aprender não quando tiver saúde. Tem lições na tua vida que você vai aprender não quando tudo estiver bem. Tem momentos que é Deus, não é Satanás, não é diabo, não. É Deus que vai te tirar nessa posição de cima, nessa posição de orgulho, nessa posição de vanglória. Vai te tirar nessa posição de cima e te colocar na posição de baixo, só para te ensinar algumas lições. Deixa eu falar para alguém: Satanás, ele entregava adoração diante de Deus, e ele colocou na sua mente, no seu coração: subirei para cima e serei semelhante ao Altíssimo e receberei adoração. Então Satanás, ao contrário de Jeremias, Satanás não decidiu descer, Satanás decidiu subir para ser semelhante a Deus. Só que a Bíblia está falando que Deus, e o seu nome significa quem é semelhante ao Altíssimo. Então Satanás foi abatido de cima e caiu lá embaixo. Mas só que a Bíblia está dizendo que Deus precisava de alguém para vir aqui no mundo e salvar o seu povo. E disse: quem enviarei? Quem há de ir por mim? E Jesus disse: eis-me aqui, envia-me. Então Jesus já estava em cima, já recebia a adoração dele. Jesus já recebia a honra, já recebia a glória, mas desejou no seu coração descer. Então a imagem do reino puxa não é para quem sobe, é para quem desce. Quer servir a Deus, baixa esse orgulho. Quer servir a Deus, baixa essa vanglória. Quer servir a Deus, sai desse caminho de cima, sai dessa posição de cima, de se colocar acima dos outros, de se colocar por cima dos outros. Deus disse a Jeremias: desce a casa do oleiro. Então, nós estamos a entender que Jeremias desceu, Eugênio. Quando Jeremias desceu, a Bíblia diz que ele chegou à casa do oleiro e viu.
E com Jeremias, até aqui nós estamos a entender que era necessário descer. Tem lições que Deus vai ensinar para aqueles que descerem. Porque o lugar que Jeremias se encontrava era um lugar por cima. E Deus lhe mandou descer para um lugar mais baixo. Então, nós estamos a entender que além de posição, gente, também tem lugares. Tem lugares que Deus é que coloca. E tem lugares que Deus é que tira. Deus é que coloca em certas posições e Deus é que tira em certas posições. Tem muita gente que vieram para cá, não sabe desse lugar. Mas eu vim dizer que Deus é que te virou naquele lugar em que estavas, que colocou aqui para cumprir certo objetivo. Deixa-te falar mais um pouco nesse ponto. Tem pessoas que o lugar em que estavam, ou a posição em que estavam, a família em que estavam, tem já tudo para dar certo em Josué. Tem um pai que trabalhava, tem uma mãe que trabalhava, dava de tudo para essa pessoa. Só que depois de passar dos tempos, essas pessoas que providenciavam morreu. Deus lhe tirou naquele lugar alto, naquele lugar bom, e lhe colocou num lugar de luta, num lugar de sofrimento. Deus é que vai te sustentar. Deixa eu falar para estudantes. Talvez quem te mantinha já não te mante mais, porque ficou enferma. Talvez quem te sustentava já não te sustenta mais, porque perdeu o emprego. Eu vim te dizer, quem te sustentava não é salário da função pública. Quem te sustentava era Deus. Se Deus te sustentou no passado, fica tranquilo, meu irmão. Vai te sustentar hoje, vai te sustentar amanhã, vai te sustentar depois da manhã. Se a posição em que está fazendo boa e estás numa posição ruim e estás achando que Deus é que te abandonou, Deus é que te deixou, eu vim falar. Tem lugares que Deus vai te tirar e te colocar em outros lugares só para te mostrar que Ele que sustenta a tua vida, que mantém a tua vida. É Ele que te chamou, é Ele que te escolheu, é Ele que te colocou. Então eu vou pedir ao protocolo para exemplificarmos o que aconteceu na casa do oleiro. Vamos lá. O líder está cantado, por favor. Cleiton, tem lugar. A Bíblia vai dizer que Jeremias desceu. Aqui nós queremos falar sobre os oleiros. Na Bíblia Sagrada, nós encontramos 2 oleiros vivos. Na Bíblia Sagrada, pregadores, nós encontramos 2 oleiros. O primeiro oleiro é Deus. Deus é quem mandava. Deus, conforme nós falamos, é quem fez o homem, conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus não escolheu diamante, Leonel, para produzir brilho próprio, porque eu é que fiz, eu é que faço. Não. Deus não escolheu pedras preciosas. Deus escolheu pó da terra. E Deus moldou esse pó. Deus, como oleiro, estava a moldar aí o seu vaso, seu primeiro vaso. Deus, como oleiro, estava a moldar aí o seu primeiro vaso. Presta atenção, nós vamos explicar. À medida que Deus moldava o seu primeiro vaso, à medida que Deus moldava o seu primeiro vaso, que era o homem, Adão, Deus moldou no pó da terra. A Bíblia está dizendo que Deus escolheu o pó e colocou água e criou lodo. Desse lodo, Deus fez o homem. À medida que Deus foi moldando o homem, foi moldando o seu barro, o barro foi tomando não a forma que ele desejou. O vaso não tomou a posição que ele desejou. O vaso tomou a posição que Deus desejou. Só que à medida que o vaso foi moldando, ou o oleiro foi moldando o vaso, o oleiro meio que fez uma transmissão. Do oleiro, aqui houve uma transmissão unilateral. Do oleiro para o vaso. À medida que o oleiro moldava, as marcas do oleiro, as marcas de Deus, ficavam sobre o barro. As marcas de Deus ficavam sobre o vaso. As marcas de Deus, ficavam sobre o barro. O oleiro foi moldado e do barro não saía nada que ficava sobre o oleiro. A Bíblia não fala que o oleiro desceu em forma de homem. Então, se o oleiro não é homem, não pode deixar digitais conforme nos pregaram, que tem digitais dos homens, dos digitais de Deus no homem. Não. O oleiro, à medida que foi moldado, não recebeu nada do barro.
o oleiro foi moldado e deu tudo que tinha dele, e foi usando tudo que ele tinha, passou para o barro. Aqui nós estamos a entender a primeira função, o primeiro tipo de oleiro. O primeiro oleiro, Deus Pai, é aquele que moldou o homem segundo a sua imagem e conforme a sua semelhança. Então as características ou a semelhança do homem, a semelhança do oleiro, passou para o barro. Então nós hoje, como homem, nós temos as marcas de Deus, Eufrásio, em nossas vidas. Então se temos as marcas de Deus, as marcas do mundo não podem tirar a satisfação de ter as marcas de Deus. Então podemos não ter hoje um carro do ano, não se preocupa, meu irmão, nós temos as marcas de Deus. Mas nós temos as marcas de Deus. Podemos hoje não ter o ano ou a casa do ano, podemos não ter essas coisas do mundo, mas nós temos as marcas de Deus no nosso vaso ou sobre nós. Então aqui tem uma transferência. A imagem e semelhança de Deus passou para o vaso. E o vaso agora é portador da presença e da semelhança, da imagem e da semelhança de Deus. Aqui nós encontramos o primeiro oleiro. O primeiro oleiro molou o primeiro vaso. O primeiro vaso chamado Adão. Só que Adão andou por pouco tempo na presença de Deus. Adão pecou. Adão desobedeceu a Deus. A Bíblia está a dizer, no capítulo 18, no versículo que nós lemos, a Bíblia diz que o vaso que estava nas mãos do oleiro se quebrou. Não foi o oleiro que quebrou o vaso, mas foi o vaso que se quebrou nas mãos do oleiro. Nunca é o oleiro que quebra o vaso, é sempre o vaso que se quebra. Nunca é Deus que quebra a comunhão contigo, é sempre nós que quebramos a nossa comunhão com Deus. Nunca é Deus que desiste de ouvir tua oração, é sempre você que desiste de orar para Deus. Nunca é Deus que desiste de te santificar, é sempre você que desiste de dar segundo a tua vontade. Nunca é Deus que quebra a comunhão com o homem. Sempre foi homem que quebrou a comunhão com Deus. Então não é o vaso, não é o oleiro que quebrou o vaso, mas era o vaso que se quebrou. Então o primeiro vaso de Adão se quebrou. Deus não disse, vou desistir do homem, não vou mais fazer com barro, agora vou fazer com diamante. Deus não disse, não vou desistir do homem, não vou fazer mais com diamante, eu não vou fazer mais com barro, agora vou fazer com outro material. Não, a Bíblia está dizendo aqui que no mesmo barro, o barro é do mesmo vaso. O vaso que se quebrou era o mesmo que Deus estava a moldar, mas o vaso que Deus voltou a refazer era do mesmo barro daquele que se quebrou. Então, Deus não desistiu do vaso só porque o vaso se quebrou. Deus não jogou o vaso fora só porque ele se quebrou. Deus não desistiu do homem só porque o homem falhou. Deus não desiste de você só porque você falha. Deus não desiste de você só porque você erra. Deus não desiste de você só porque você fracassa. Deus não desiste de você só porque você falha. Não. A Bíblia fala que no mesmo barro. Só que Adão se quebrou, mas Deus não separou. Adão que se quebrou já não é um barro limpo. Agora Adão já tem dentro de si a natureza pecaminosa. Adão falhou, Adão desobedeceu. Adão já não é mais um barro digno. Para o oleiro moldar o barro tem que estar totalmente limpo. Não pode existir pureza. Só que Adão falhou. Adão já não é mais totalmente limpo. Adão já tem impurezas. A Bíblia vai falar que Adão teve o seu segundo Deus e seu filho, e os seus filhos. Caim mata Abel, Caim agora também outro vaso, no mesmo barro que Deus fez. Só que Caim comete assassinato. Então no barro já não tem mais só mentira, agora tem assassinato também. Então o barro já não é mais o mesmo, já não é mais perfeito. O barro agora tem mentira, tem assassinato. Deus levantou vários homens a fim de tentar restaurar o vaso que ele criou. Deus levantou Abraão, só que Abraão mentiu, dizendo que Sara não é sua esposa, é sua irmã. Então já tem também mentira dentro do vaso. O barro já está carregado mentira, o barro já está carregado assassinato, o barro já está carregado
desobediência. Então o mal já está carregando todas as culpas. Cada um de nós que está aqui somos maus também, somos vasos também. As nossas falhas também constituem um impedimento, também constituem uma situação dentro do vaso, dentro do barro. Talvez você é alguém que se masturba, então no vaso também já tem masturbação. Talvez você é alguém que sente inveja, então no vaso também, no barro também já tem inveja. Talvez você é alguém que fofoca, então no barro também já tem fofoca. Talvez você, talvez nós sejamos aqueles que andam segundo a sua vontade, andam na vaidade, então no barro também já tem vaidade. Então o barro parece, entendeu, que já não presta para nada, está cheio de defeito, está cheio de aflições, está cheio de imperfeições, está cheio de situações que não agradam a Deus. Mas a Bíblia está a dizer que o oleiro não desistiu daquele vaso que se quebrou. O vaso estava cheio de defeito, o vaso estava cheio de imperfeições. Só que Deus já não podia mais moldar conforme moldou no princípio, que a outra forma de moldar o vaso. Aqui eu quero entrar no segundo oleiro. A Bíblia vai dizer que os homens falharam, os homens pecaram, os homens saíram da comunhão, saíram da graça. Os homens já estão tão perversos até na sua essência livre. A Bíblia fala que o homem é tão mau até na sua origem. Não há ninguém bom, não há ninguém justo. Então o vaso está cheio de imperfeições. Aqui é que a Bíblia Sagrada começa a dizer: chegando à plenitude dos tempos, em que Deus enviou seu Filho ao mundo. A Bíblia vai dizer: de sorte que haja em nós o mesmo sentimento também que houve em Cristo Jesus, o qual, existindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser embora igual a Deus. Jesus era igual a Deus, não se orgulhou de ser igual a Deus. Satanás era igual aos anjos, se orgulhou de ser igual aos anjos, desejou ser semelhante a Deus, desejou subir. Jesus, que era igual a Deus, não se orgulhou de ser igual a Deus, fez embora ser servo, desceu, serviu os homens, fez-se semelhante aos homens. A Bíblia vai dizer que Jesus descendo na terra, chegando o tempo do seu ministério, Jesus está numa família, numa festa líder, e naquela festa não tinha mais vinho. Jesus transformou água em vinho. Por que Jesus foi operar o primeiro milagre num casamento? Porque no casamento é onde se celebra o selo, a aliança de um homem com uma mulher. No casamento é onde começou todo erro de Anel. No casamento, Eugênio, onde começou toda a falha. Foi no casamento de Adão e Eva que Adão comeu aquele fruto. Foi no casamento de Adão e Eva que Eva pegou o fruto, deu Adão e Adão comeu. Então foi no casamento onde começou os problemas. Foi no casamento onde começou as situações. E Deus começa a dizer, a Bíblia começa a dizer que Deus transformou água em vinho. Casamento que era para acabar mal, acabou bem. Não deixa declarar para a tua vida. Talvez você passou sem emprego, as pessoas estão dizendo, vai acabar mal, só queria aparecer, só queria ter graça. Eu vim te dizer, ainda que os homens digam isso, teu casamento é plano. Que o vaso se quebrou. A primeira quebra que o vaso teve. Jesus, como segundo oleiro, apareceu e disse, transformou água em vinho. Casamento que era para dar errado, deu certo. Obrigado. A Bíblia vai dizer que Jesus continuou o seu ministério. Jesus
foi andando e fazendo a sua obra. Só que Jesus, quando aparece para um homem chamado Nicodemos, lhe disse: Nicodemos, necessário é nascer de novo. Então, Jesus já não começou a passar a visão de que o vaso que se quebrou, a solução que ele tem era nascer de novo. Mas só que Nicodemos foi perguntar a Jesus: como é que pode um homem adulto renascer de novo? Será que pode entrar no ventre da sua mãe? Nicodemos foi perguntar como é que é possível restaurar o vaso. Nicodemos está se perguntando como é que é possível. Eu já sou adulto, eu já sou mais velho. A Bíblia está dizendo que os vasos é que se quebraram. Talvez estavam a se perguntar: como é que Deus vai voltar a fazer se os vasos já se multiplicaram? Já são muitos, já são vários, já são grandes. Nível de depravação é muito alto. Jesus vai dizendo, a Bíblia vai dizer que Jesus andou, cumpriu o seu ministério. Jesus lhe pegaram, lhe crucificaram. O primeiro oleiro, que era Deus, quando moldou o vaso, houve apenas uma transferência unilateral. As propriedades de Deus passou para Adão, as características de Deus passou para o barro. Só que esse barro se corrompeu e falhou. A Bíblia vai dizer que Jesus lhe colocaram naquela cruz. A Bíblia vai dizer que furaram o seu lado, furaram as suas mãos. Jesus, lá naquela cruz, estava a moldar um novo vaso. Como é que Jesus vai moldar um vaso como esse? Como é que Jesus vai moldar um barro como esse? Cheio de imperfeições, Gabriel, cheio de situações, cheio de falhas, cheio de defeitos, cheio de coisas que não glorificam a Deus. Como é que Jesus vai moldar esse vaso? Essa também tem sido a pergunta que muitos se fazem. Como é que Jesus vai amar essa pessoa? Essa também é a pergunta que Deus se faz. Como é que Jesus vai amar você? Você que não tem nada, você que não faz nada, você que não tem nada para oferecer. Como é que Jesus vai amar uma pessoa como eu, cheio das minhas falhas, cheio dos meus defeitos, cheio das minhas deficiências? A Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus, ficando naquela cruz, lhe crucificaram. Então Jesus, estando crucificado, Jesus está a mandar um novo vaso. O barro é o mesmo, são os homens. Colocaram Jesus lá. Jesus, na posição do oleiro, vai dizer: filho, estamos já lá na cruz. Filho, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Então Jesus, mais uma vez, voltou a restaurar as famílias. Então Jesus, na posição do oleiro, voltou a restaurar as famílias. Então Jesus, na posição do oleiro, vai restaurar. Só que o primeiro oleiro, que transferiu as suas marcas para o barro, não pegou nada do barro. Mas Jesus, segundo oleiro, que transferiu a sua graça, a sua santidade, o direito de ser salvo. Jesus, que colocou sobre nós a sua justiça. Jesus, que colocou sobre nós a graça, a salvação, recebeu também em nós alguma coisa. Como é que Jesus recebeu e vai mandar um vaso como esse? Como é que o oleiro vai mandar um vaso como esse sem sair ileso? Seu vaso já carrega mentira, seu vaso já carrega falhas, seu vaso já carrega deficiências, seu vaso já carrega imperfeições. Então Jesus, naquela cruz, não tinha como crucificarem sem lhe ferirem. Jesus foi ferido por causa das nossas. A Bíblia começa a falar: Isaías verdadeiramente levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e nós lhe reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado. Por que ele traspassaram? Porque no barro já tinha situações, já tinha defeito, já tinha erros. Jesus não tem mais como mudar sem se ferir. Jesus não tem mais como salvar sem se ferir. A Bíblia vai falar que ele foi traspassado pelas nossas, não foi traspassado pela nossa, mas é pelas nossas iniquidades. Então crucificaram Jesus, furaram
Jesus, a Bíblia vai dizer, ele foi traspassado e do seu lado saiu água e sangue. Quando crucificaram Jesus, a Bíblia fala que furaram seus pés e furaram suas mãos. Ao furar as mãos de Jesus, por causa dos nossos defeitos, por causa das nossas aflições, por causa do nosso erro, por causa das nossas falhas, a Bíblia vai falar que Jesus dele saiu sangue e água. O sangue que ele nos comprou e a água que ele nos conserva. Sangue fala de remissão dos pecados, mas água fala da conservação, fala do Espírito. Nós só somos crentes até hoje, ou você só crê em Deus por causa do Espírito de Deus que está sobre você. Então, ao crucificar Jesus, curando ele, aleijando ou ferindo as suas mãos, aí está a mostrar que Jesus estava a comprar todo o povo, toda a língua, todas as nações, os quibundos, os ouvimundos, os macombos, todos os povos, todas as tribos foram compradas por Jesus. Jesus, sendo crucificado, disse: Filho, eis aí a tua mãe. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem aquilo que estão a fazer. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem que são vasos quebrados carregando deficiências que furaram o meu corpo. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A Bíblia vai dizer que Jesus foi morto. Então Jesus, ao moldar novo vaso, ou o Pai, ao moldar novo vaso, transferiu as suas habilidades no vaso. Mas Jesus, ao moldar novo vaso, ao nos comprar, transferiu a sua graça, a sua justiça sobre nós e recebeu de nós os nossos defeitos, as nossas imperfeições. A Bíblia fala que o pecado, a Bíblia fala que ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, o castigo que estava sobre seus ombros. Ele carregou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros. Então, sobre os ombros de Jesus, Jesus está a levar, está a carregar a casa, está a carregar o espaço. O primeiro oleiro moldou o homem no jardim. Segundo oleiro, que é Jesus, está a moldar o homem na cruz do Carvalho. O primeiro oleiro escolheu o pó da terra, colocou água e fez o homem conforme a sua imagem. Segundo oleiro escolheu Gólgota, escolheu cruz, escolheu ser cuspido, escolheu ser maltratado, escolheu ser humilhado, escolheu ser envergonhado, escolheu ser rejeitado, escolheu ser menosprezado, escolheu ser rejeitado e carregou sobre si as nossas enfermidades. Então, o primeiro oleiro só nos deu, não recebeu nada de nós, mas segundo oleiro nos deu a sua graça e recebeu de nós os nossos pecados. Então, hoje nós temos alguém que podemos correr diante dele, que nos entende. Jesus é suficiente para todos. Jesus é o oleiro de todos. Deixa eu falar para alguém. Talvez as pessoas não aceitam mais a tua graça só porque você falhou. Talvez as pessoas não aceitam mais, não te reconhecem mais porque você falhou com elas. Eu vim te falar, independentemente das tuas falhas, independentemente dos teus erros, você tem alguém que te amou, que se entregou por ti naquela cruz, e ele disse: Pai, está consumado. Então, a culpa que você carregava, a mentira que você carregava, ele tirou e levou sobre si. A mágoa que você carregava, ele tirou e levou sobre si. A mentira que você pratica, ele tirou e levou sobre si. As falhas que você comete, ele tirou e levou sobre si. Os erros que você faz, ele tirou e levou sobre si. A forma que você anda que vai agradar a Deus, ele tirou e levou sobre si. Então Jesus não levou algumas, Jesus levou tudo. Tudo que nos afastava de Deus, Jesus levou. Tudo que nos colocava distante de Deus, Jesus levou. Tudo que nos rejeitava, fazendo o que nos rejeitava de Deus, Jesus. Nós não precisamos mais de outra pessoa. Nós não precisamos mais de outra alguém. O oleiro que nós precisávamos era Jesus. O barro que se quebrou, o oleiro tornou a fazer, moldou conforme a sua imagem e conforme a sua... O vaso ainda se desprezou, o vaso desobedeceu, o vaso se quebrou. Mas só que o oleiro, na forma de Deus, não podia mais moldar o vaso, senão na forma de homem. Foi por causa disso
Ele se fez homem como nós. Ele sentiu sede que você sente. Ele sentiu fome que você sente. Ele sentiu a angústia que você sente. Ele sentiu medo. Ele sentiu tudo que você sente. Que pode te fazer abandonar, sair da presença de Deus. Ele levou sobre si tudo. Você não precisa de mais nada. Não precisa de mais ninguém. Jesus é autossuficiente para todos nós. Jesus não nos despreza por causa das nossas falhas. Jesus não nos rejeita por causa dos nossos defeitos. Jesus não nos rejeita por causa da nossa condição humana. Jesus sabe que nós somos homens e nos amou a si mesmo dessa forma. Então você ou nós não precisamos mais de um outro oleiro. O oleiro que nós precisávamos já chegou, já foi dado para nós. Já foi dado por nós. Jesus é o oleiro que nós precisávamos. Jesus não nos condena conforme os homens nos condenam. Jesus não nos acusa conforme os homens nos acusam. O homem esquece que você também é homem. O homem esquece que um dia também pode falhar e você falhou com ele. O homem esquece que um dia também pode errar onde você errou. O homem esquece que um dia ele também pode pecar onde você pecou. O homem se esquece que também é homem. Mas Deus não se esquece que nós somos homens. Deus nos amou na forma de homem. Então, nesta tarde, mais do que ninguém, nós precisamos crer que a renovação, a restauração das nossas vidas vem exclusivamente de Deus. Vem exclusivamente de Deus. Talvez você esperava ouvir outra palavra, mas a palavra que Deus tem para ti, para nós hoje, é que o oleiro não foi crucificado, dando resposta para nós. Jesus não foi crucificado, nos rejeitando, nos colocando atrás. Não. Jesus foi crucificado de frente, com os braços abertos, com os braços estendidos, para receber todos. Por isso é que ele disse: vinde a mim todos, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é leve. Nesta manhã, neste dia, nunca, mas nunca te esqueça que ainda que você não possua os bens dessa terra, você possui as marcas de Deus na tua vida. Ainda que você não possua as riquezas desse mundo, você possui as características, as bênçãos, a virtude, o poder de Deus sobre a tua vida. Ainda que você não alcance todas as metas que destinaste para a tua vida, a meta mais alta, a meta mais distante, Jesus já alcançou por ti. Jesus já nos fez. Jesus já nos refez, conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Se coloque em pé. Nesta manhã, deixa eu chegar, eu quero convidar a reconhecer que Deus, que Jesus, é tudo, é autossuficiente para mim. Reconheça que Jesus é autossuficiente para ti. Jesus é tudo que nós precisamos para sermos restaurados. Jesus é tudo que nós precisamos para ter comunhão, para andar na presença e para andar na palavra de Deus. Feche os teus olhos, estás em oração.